Bom, gente, boa tarde a todas e a todos. Eu queria dar as boas-vindas a mais um dia do nosso evento na Semana Acadêmica. E antes de introduzir o tema e as apresentações do dia, eu gostaria de dar um recado que é, na verdade, um convite. A gente já mandou um e-mail para a Congrade, para o professor Eros também, que é chefe do departamento, para falar com os demais professores. Mas, bom, a professora Silvia, na segunda-feira, comentou com a gente, né, lembrou uma coisa importante, que agora em dezembro a filosofia da URGS completa 75 anos. E pensando nisso como uma homenagem, né, a gente pensou em fazer uma foto em grupo com todo mundo, todas as alunas, todos os alunos, todos os professores, o pessoal da graduação, o pessoal do pós, né, ali na frente do IFCH, na sexta-feira, às 3 horas, né, aproveitando que tem um fluxo legal de gente ali no meio da tarde. Então vai ser logo depois da mesa sobre filosofia e cinema, que o professor Jonatas vai coordenar. E a ideia é que a gente faça essa foto, então, como uma forma de registrar também, né, todo mundo que faz parte do curso nessa data tão especial. Então fica o convite aí, daqui a pouco vocês vão receber um e-mail, provavelmente falando sobre isso, só para lembrar, né? Bom, abrindo então os trabalhos de hoje, eu queria lembrar que a tarde de hoje em específico, ela vai ser dedicada aos trabalhos das mulheres na filosofia, né? A gente pode se perguntar por que uma necessidade de fazer um dia especial para as mulheres na filosofia. Bom, se a gente pensa de modo muito geral sobre a filosofia, pode ser difícil a gente pensar em mulheres filósofas, né? O pensamento, quais são as teses, né? Seja em qualquer uma das áreas da filosofia. E uma coisa que a gente nota é que tanto nas aulas que a gente tem no colégio de filosofia e inclusive, infelizmente, na graduação, muitas vezes a gente não estuda o pensamento de filósofos, né? Então, a gente pensou o dia de hoje como uma oportunidade para a gente tentar reverter um pouco esse quadro, digamos assim, e que a gente possa conhecer um pouco melhor, então, o trabalho de algumas filósofas, né, algumas pensadoras. Aproveitando, né, hoje aconteceu uma coincidência muito boa, que a Ampof divulgou a Rede Brasileira de Filósofas, né, que começa hoje mesmo, começou às 11, um pouco, né, de hoje. E então tem um site e tem também uma página no Instagram. Eu só queria ler rapidamente a nota da Ampof para a gente entender um pouco melhor do que se trata, né? Bom, filósofas e filósofos profissionais brasileiros engajados em projetos sobre filosofia e mulheres lançam hoje, às 11h15, a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. O coletivo apresenta o portal filosofas.org, que já reúne 40 membros de todas as regiões do Brasil. Os principais objetivos da rede são lutar contra o preconceito acadêmico, dar visibilidade à obra de filósofas, discutir questões de feminismo e gênero e, principalmente, fazer filosofia. Então, a gente queria aproveitar esse link, né, essa coincidência boa, para também convidar vocês a acompanharem as páginas, né, e o trabalho dessa organização, digamos assim. Bom, para abrir agora, de fato, as atividades da semana acadêmica, a gente vai ter algumas apresentações docentes sobre o pensamento de mulheres, né, na filosofia, e a gente vai abrir com a professora Sheila Tomé, professora aqui do Departamento da Filosofia da URGS, cuja apresentação se chama Considerações sobre o pensamento de empatia no pensamento de Edith Stein. Bom, boa tarde. Eu quero, então... Tá ok, né? Okay. Eu quero, primeiramente, agradecer a organização do evento, pelo convite, né? Realmente fico muito feliz de estar participando de uma mesa como essa, né? Do pensamento das mulheres, as mulheres e a filosofia, que, como a Débora falou, né? De fato... Infelizmente, né, a gente vê que na filosofia a gente estuda poucas mulheres, né, no nosso curso, na graduação, sendo que muitas mulheres existiram e pensaram, foram filósofas, né, tiveram um pensamento filosófico, mas que não foi reconhecido por conta, né, da circunstâncias das suas épocas, contexto histórico, sexismo que sempre existiu, né. Até então ainda a gente vê que é difícil, né, ver, às vezes a gente vê departamentos, né, lugares que quase não tem mulheres também professoras. Então, de fato, é um problema que até hoje ainda persiste na nossa sociedade, de certo modo, né? Embora a gente, de fato, tenha avançado nisso, mas ainda tem alguns pontos a avançar. E, bom, enfim, com relação propriamente a Edith Stein, de fato, não sei se vocês conhecem a história dela, a vida, né, da Edith Stein. Se vocês não conhecem, recomendo que leiam textos, né, sobre ela, sobre a vida dela, porque é uma vida muito trágica que ela teve. Realmente é uma filósofa, uma mulher que viveu
amarguras mesmo do seu tempo, né? A Edith Stein, ela viveu entre 1891 e 1942, na Alemanha. Ela é alemã, uma filósofa alemã. Ela era de origem judia, então ela sofreu muito com o nazismo, como a gente vai ver, que eu vou falar daqui a pouco, e também por ser mulher, né? Então, a Edith Stein, ela foi a segunda mulher na Alemanha a receber um título de doutora, de fazer um doutorado, segunda mulher. Então, e realmente a Edith Stein, ela não encontrou nenhum espaço na Alemanha dessa época para trabalhar como professora, para ser docente em uma universidade. Então, apesar de ela ter toda uma obra, né, uma produção filosófica, como eu vou aqui mostrar para vocês, discutir um pouco essa questão do conceito de empatia que ela propõe, mas ela, apesar de, então, de ter assim, um pensamento filosófico, ela não teve espaço, não foi reconhecida, não teve nem sequer um espaço na universidade para trabalhar enquanto docente. Então, ela fez o seu doutorado, ela defendeu o doutorado em 1916, e em 1917 foi publicada a tese dela, a tese dela é justamente o livro que a gente vai discutir aqui hoje, que tem como título Sobre o Problema da Empatia. Essa é a tese de doutorado dela. E essa tese, ela teve como orientador dessa tese o filósofo Edmund Husserl, que é o fundador da fenomenologia, né? E então, de fato, o Husserl é um pensador que a Edith Stein sempre chama ele de mestre nos seus textos, considera ele como mestre, e, de fato, ele influencia realmente muito o pensamento dela, sendo que as primeiras obras são fenomenológicas mesmo, né? Ela sempre propõe como uma aplicação do método fenomenológico nas suas análises iniciais, e, posteriormente, mais no seu pensamento tardio, ela vai ainda continuar com a perspectiva fenomenológica, mas ela vai se voltar mais a uma perspectiva ontológica, porque ela vai começar a estudar mais detidamente os textos de São Tomás de Aquino. Inclusive, ela vai traduzir as obras do Tomás de Aquino para o alemão, do latim para o alemão. Então, ela, de fato, foi uma mulher que teve, né, toda essa consistência filosófica de trabalho, mas, como eu disse, ela não conseguiu. Assim que ela terminou a sua tese, ela tentou ingressar na universidade, mas ela não foi aceita. Inclusive, a gente tem as cartas, tem a carta de recomendação do Husserl, né, que diz assim, algo bem terrível, que é assim, sim, ela é apta a ser professora numa universidade se for aceito mulheres nessa instituição. Quer dizer, assim, né, mesmo o Husserl, né, um grande pensador, também praticava, né, essa espécie de sexismo que se tinha nessa época e da qual a Edith Stein, de fato, foi vítima, porque, por fim, só no final, na última década de vida, que ela pôde dar aula em uma instituição na área de pedagogia, não era de filosofia, mas que ela conseguiu entrar como docente, né, universitária, mas não era um curso de filosofia propriamente, era um instituto menor, e ela deu por muito tempo, então, antes disso, por muito tempo, ela deu aula em liceus para moças, né? Então, os cursos, que a gente tem vários cursos dela sobre antropologia, educação, filosofia também, são de aulas que ela deu para essas moças, né? E a gente fica pensando como que eram essas aulas, né? Era o momento que ela tinha para expressar o seu pensamento filosófico, né? Então, de fato, ela ficou muito tempo dando essas aulas e só posteriormente conseguiu um pouco de espaço, mas nunca foi, de fato, muito reconhecida no seu trabalho, infelizmente. E o que aconteceu, como eu falei, ela tinha essa questão de ser mulher, né, que já era um problema na época, e também de ter origem judia, né? Ela se converteu ao catolicismo, ao cristianismo, mas ela tinha origem judia, e o que aconteceu foi que ela também sofreu com o nazismo na época, de modo que ela teve que fugir para a Holanda, e em 1942 ela foi pega na Holanda e foi levada para Auschwitz. Então ela morreu em Auschwitz, no campo de concentração, né, por uma câmara de gás. Então ela teve assim um fim muito trágico mesmo, né? A vida dela é trágica, absolutamente trágica, a vida da Edith Stein. Tanto que, então, como ela tinha se converteu ao cristianismo, ela atuou muito em causas, como ela era enfermeira também, então ela teve uma atuação grande assim dentro desse contexto religioso. Ela foi considerada, ela foi canonizada como santa,
que o título dela é de Santa Teresa Benedita da Cruz. Então, ela é considerada santa também. Mas, então, de fato, só queria fazer essa contextualização, já que a gente também está falando, né, uma mesa, né, que se dedica a isso, a expressar, expor e discutir o pensamento de filósofos, acho que é importante ter essa contextualização, né? Então, que a Edith Stein, que nem faz assim tanto tempo assim que viveu, né, mas ainda foi uma filósofa que sofreu muito por ser mulher, no caso dela também por ser judia, né, de origem judia. Bom, e então o texto mesmo que eu vou ler um texto aqui, pessoal, e vou assim, tem alguns termos técnicos que talvez acho que a maioria de vocês não deve conhecer tanto os termos técnicos da fenomenologia, então eu vou fazer algumas, assim, vou ler, vou explicar um pouco, tá? Para que vocês possam acompanhar, que a gente possa depois ter realmente uma discussão. Então, é um texto bem introdutório, que eu vou ler aqui e discutir com vocês, que, como eu disse, então, tem como tema, né, o objetivo de discussão aqui é discutir esse texto, que é a tese de doutorado, então, da Edith Stein, sobre o problema da empatia, que ela escreveu, então, ela defendeu a tese em 1916, e em 1917 foi publicado esse texto, tá? Uma questão também interessante de apontar. Bom, a gente tem como texto dessa tese, que é um texto muito importante, muito interessante sobre esse conceito de empatia, a gente tem apenas 3 partes, a 2, 3 e 4. Mas ele tinha, na verdade, 6 partes, esse texto, que era a tese dela. E essas 3 outras partes, a primeira era uma reconstituição histórica sobre a questão da empatia, o tema da empatia. E a parte 4, ela era mais uma consideração dos aspectos sociais que se pode considerar a partir dessa análise sobre a empatia. E as 2 últimas partes se referiam aos desdobramentos desse conceito de empatia no campo da ética e da estética. Certo? Então, era bastante complexo e amplo, né, esse trabalho dela, de tese de doutorado, só que essa primeira parte, essas 2 últimas, essas 3 últimas, na verdade, elas se perderam. Elas não foram publicadas na época, e depois elas se perderam nessa época que a Edith Stein saiu da Alemanha para a Holanda. Então, nessa época, muitos dos escritos dela se perderam. A gente tem muitos escritos dela que partes deles foram perdidas, né? Tem vários textos que a gente tem poucas partes, as outras foram perdidas nessa mudança, né, que ela fez, fugindo, né, da Alemanha para a Holanda. Infelizmente, né, porque aí fica, por exemplo, a questão da ética, que seria interessante se pensar nesse contexto aqui da empatia, foram perdidas, né, que seria algo que traria uma grande contribuição. Outros textos que ela trata dessa questão são muito fragmentados também, tem partes que se manteve, outras também foram perdidas. Então, tem esse problema no que a gente tem, né, de obra do pensamento da Edith Stein. Atualmente, a gente está traduzindo, eu estou participando de um projeto de tradução das obras completas da Edith Stein para o português. Então, a gente já tem, acho que, 1 ou 2 coleções já publicadas. Eu estou participando agora também estou participando da tradução do texto Ser Finito e Ser Eterno, da Stein, e que deve sair agora no começo do ano, essa publicação desse texto. Então tem esse projeto, né, de tornar mais acessível o pensamento da Edith Stein por essas traduções das obras completas dela. Porque até então, antes desse projeto, não tinha nada em português. Tinha alguns textos em espanhol, mas em português a gente não tinha nem nada de tradução dos textos dela. Bom, então, a gente vai discutir hoje esse texto aqui, sobre o problema da empatia. Mais uma consideração importante há uma grande discussão entre os estudiosos de fenomenologia do quanto o pensamento aqui que a Edith Stein expressa aqui na sua tese de doutorado, o quanto é propriamente, digamos, original e o que teria ainda de uma certa repetição do pensamento do próprio Husserl, que era o orientador dela, né? Então, é uma grande discussão, porque a gente não tem muito como se definir isso, todo o teor de originalidade da Stein, porque tem textos do Husserl que ainda estão sendo publicados dessa época, que são sobre a intersubjetividade. Tem 3 volumes sobre a intersubjetividade, que são os títulos desses volumes, que tratam já dessa questão aqui também da empatia, mas
não é assim, o tratamento que o Husserl faz da empatia nessa época, entre 1915 e 16, não é tão aprofundado como o que a Edith Stein apresenta. Por isso que há uma certa vertente de intérpretes que vão defender que há, sim, uma certa originalidade mesmo do pensamento da própria Edith Stein em relação a esse conceito de empatia, que seria até anterior às análises mais aprofundadas sobre os temas do próprio Husserl, certo? Posteriormente, a gente vê que isso é importante para o Husserl, esse tema vai ser importante para o Husserl pensar principalmente essa questão da intersubjetividade, que ele vai, já nessa época, nas Ideias 2, ele começa a tratar esse tema da intersubjetividade e também da empatia, mas, como eu falei, não há assim, um pensamento tão elaborado sobre esse conceito da empatia nessa época. Depois, em Meditações Cartesianas e Crises, que já é da década de 30, aí, de fato, ele aprofunda, ele retoma esse estudo sobre a empatia, e ele aprofunda bem a elaboração sobre o que seria a empatia, e aí é muito próximo do que a Stein já escreveu na tese dela em 1916, né, 15 e 16. Então, de fato, dá para dizer, dá para ver, é evidente que houve ali uma influência mútua, né? Uma conversa muito próxima da Stein com o Husserl, de modo que a Stein, nessa época, ela era assistente do Husserl, né? Que é interessante, né? Que a gente vê naquela carta de recomendação do Husserl, ele faz vários elogios a Stein enquanto assistente dele, né? Então, o que fica parecendo que, ela era uma excelente exemplar assistente, mas ninguém fez nenhum esforço em fazer uma carta que realmente recomendasse ela para ser docente, ser professora de uma universidade, né? Então, ela ficou por muitos anos realmente como assistente do Husserl, a Stein, e ela inclusive, há também essa polêmica, o quanto nos textos que ela editou do Husserl, que ela fez um trabalho de formular mesmo, reformular os textos do Husserl, que eram ainda muitos sobre aulas que ele deu. E, então, tem essa polêmica de saber o quanto, nos próprios textos do Husserl, há uma influência direta e uma mão mesmo da própria Edith Stein. O fato é que observa-se, então, que há uma mútua influência entre Stein e o Husserl nessa época, e também, então, sobre esse tema da empatia, certo? Então, eu vou fazer a leitura, como eu falei, comentando alguns conceitos sobre o problema da empatia. Em alemão, o texto é zum Problem der Einfühlung. Stein compreende o problema da empatia como sendo o problema de descrever como sujeitos alheios e suas vivências podem ser dados a mim, apesar de serem distintos de mim. Stein expressa nesta obra que, enquanto uma consciência intencional irredutível das experiências vividas de outros sujeitos, a empatia é um tipo de ato experiencial sui generis, que ela descreve como a experiência da consciência alheia. Bom, então, a Edith Stein ela vai justamente considerar isso, que a gente tem, né, esse fenômeno da empatia, que ela vai descrever como sendo esse fenômeno, essa experiência da consciência alheia. Ela vai dizer que quando a gente percebe um outro ser humano, um outro sujeito, a gente não percebe esse outro sujeito, esse outro ser humano, como um corpo qualquer, como o que ela vai chamar um corpo físico, mas a gente percebe de outra maneira, porque ali há, além do corpo físico, há o que ela vai chamar um corpo vivo, um corpo próprio, que é o termo Leib em alemão. Isso faz com que a gente apreenda propriamente que ela vai chamar essa consciência alheia, ou seja, a própria consciência do outro, porquanto ela vai dizer que é possível, nessa apreensão, eu aprender as próprias vivências desse outro. Então, ela vai mostrar como a empatia é capaz de fazer isso, né? Como, então, a gente vai ver que há vários exemplos que ela dá, como, por exemplo, eu posso apreender a dor de uma outra pessoa, quando eu tenho, por exemplo, a experiência de ter uma percepção de um amigo que acabou de perder o seu irmão, né? Então, eu vejo nesse meu amigo, no semblante dele, a expressão de dor, e eu posso aprender essa dor, né? Não é algo... Eu não preciso fazer um ato de imaginação a respeito dessa dor, ou uma inferência para eu poder perceber propriamente essa dor que esse meu amigo sente. Eu não preciso fazer isso porque ela vai explicar em termos fenomenológicos como se dá essa apreensão dessa dor do outro, ou seja,
dessa vivência do outro. É isso que ela vai chamar dessa apreensão da consciência alheia, certo? Bom, então, segundo Stein, o primeiro passo para a realização de uma descrição da empatia é a indicação de um método adequado para guiar as análises sobre o tema. Stein elege, então, o método fenomenológico como guia de suas investigações. Como eu falei, então, ela tem aqui, nesse momento, uma grande influência do Husserl, né, que é o seu orientador, e ela vai seguir essa influência por muitos anos, ainda até quase praticamente o final da vida. Ela se mantém muito próxima, né, dessas análises fenomenológicas. Então, nesse texto também, logo no início, ela vai chamar a atenção para a importância de se ter um método para guiar as suas análises, e ela vai justamente, então, eleger a fenomenologia como sendo esse método que vai guiar as suas análises sobre a empatia. Tal método, como se sabe, exige como ponto inicial de qualquer investigação a colocação em prática da redução fenomenológica. Realizar essa redução significa realizar a suspensão de toda a posição de existência do mundo, ou seja, é realizada uma mudança de orientação específica, de uma orientação natural que crê na existência do mundo, tal como ele aparece para uma atitude fenomenológica, que considera o mundo não como mundo existente, mas como fenômeno de existência. A análise fenomenológica se volta, assim, para o fenômeno mundo, tal como este aparece para a consciência. Cabe à fenomenologia analisar os atos mediante os quais o mundo é constituído na consciência. Não sei se vocês conhecem, né, a fenomenologia, os conceitos principais da fenomenologia, mas aqui é importante a gente ter em vista, ao menos esses conceitos mais elementares, né, como conceito, então, de redução fenomenológica, certo? Como eu expus aqui, a redução fenomenológica, que já é apresentada pelo Husserl, é esse exercício, né, essa tomada de posição de se mudar de orientação, de atitude na investigação, certo? Então, você parte de uma atitude, de uma orientação natural, em que a gente crê na existência do mundo tal como ele é, e eu creio na existência dos objetos, ou seja, numa atitude natural eu posso investigar a garrafa tal como ela é no mundo, crendo na existência dela assim como ela é e descrevendo essa existência fática dela no mundo, essa existência que ela tem como um objeto do mundo. Por outro lado, o Husserl e a Stein vão dizer, a atitude fenomenológica, ela justamente parte dessa orientação natural para uma orientação propriamente fenomenológica, que é justamente se voltar àquilo que permite com que eu conceba essa garrafa como uma garrafa, certo? Ou seja, a atitude fenomenológica, a orientação fenomenológica é uma orientação que se volta ao próprio sujeito, à própria consciência que constitui quaisquer objetos do mundo, como, por exemplo, essa garrafa, certo? Então, há na redução fenomenológica, há esse recuo do objeto dado no mundo para a consciência que doa, que constitui este objeto, certo? Por isso, então, como eu pus aqui, a redução fenomenológica ela exige essa volta, esse retorno à consciência e aquilo que é própria consciência, que o Husserl e a Stein vão dizer que são os atos de consciência, os atos do sujeito. Bom, como a gente vai ver, a empatia também é um tipo de ato, um ato importante aqui, peculiar, segundo a Stein, e por isso, então, que ela vai praticar essa redução fenomenológica, de se voltar, então, à consciência, aos atos e pôr entre parênteses esse mundo objetivo. Por isso que eu mencionei aqui que há essa mudança do mundo existente para o mundo considerado como um fenômeno de existência. Ou seja, o mundo ele não é descartado, ele não é excluído, mas ele está lá apenas como um fenômeno, ou seja, apenas como algo que aparece para uma consciência. E o que é importante para a análise fenomenológica é descrever como esse fenômeno, por exemplo, o mundo ou qualquer objeto, aparece então para a consciência, certo? Deste modo, a análise sobre a empatia realizada por Stein inicia com a descrição da especificidade do ato empático em comparação com muitos
com outros tipos de atos. Stein expõe um exemplo emblemático para ilustrar a essência do ato empático. Aí eu vou ler, então, um exemplo que ela expõe no texto sobre o problema da empatia. Um amigo vem até mim e me conta que perdeu o seu irmão. Eu noto a sua dor. O que é esse notar? Sobre o que se baseia, de onde concluo a dor? Sobre isso não quero lidar aqui. Talvez seu rosto esteja pálido e assustado, sua voz afônica e comprida. Talvez ele também expresse sua dor com palavras. Todos esses são, é claro, tópicos de pesquisa, mas isso não importa para mim aqui. O que eu quero saber é isso, o que é o notar em si mesmo, não por qual caminho eu chego a ele. Ou seja, o que ela vai investigar é nessa situação em que eu vejo um amigo que me conta, me diz que acabou de perder seu irmão, e eu vejo nele a dor, eu consigo, então, perceber, sentir, ela vai dizer, eu sinto a dor como estando nele, como isso se dá, como esse processo se dá. Aí ela vai dizer, não interessa tanto, ela não vai fazer uma fenomenologia dos sentimentos, propriamente, que não é, ela diz, é algo interessante se estudar, mas não é isso que eu vou fazer aqui. Eu quero saber como eu posso perceber essa dor no outro, né? Como eu posso... A dor, no caso, aqui é um exemplo. Pode ser qualquer outro sentimento, mas que se apresenta no outro como um vivido desse outro e que como que eu, então, posso aprender esse vivido, essa vivência do outro, como, por exemplo, uma dor. Para Stein, muitos atos da consciência podem revelar-se como sendo úteis para se pensar o acesso que temos ao outro. Mas apenas uma compreensão intuitiva da consciência alheia consiste em uma compreensão adequada para se pensar o sentido autêntico da empatia. Essa concepção inicial fornece a base para o delineamento inicial traçado por Stein como sendo o seu campo específico de investigação fenomenológica. Ou seja, então Einstein vai dizer, bom, é claro que no ato da empatia há vários atos envolvidos, há vários tipos de atos, mas ela diz que vai se voltar unicamente a um ato que propriamente revela esse caráter intuitivo que se dá num ato empático, certo? Então, ela já diz aqui de início que há, sim, nesse ato de empatia, um tipo de intuição. Daí a gente vai entender o que é essa intuição, mas esse ato empático ele é um ato intuitivo, certo? Há uma intuição. Porquanto a empatia é para Stein fundamentalmente intuitiva, esse compromisso com o caráter intuitivo da empatia leva Stein a rejeitar logo de início a ideia de que a empatia é uma operação inferencial, bem como a ideia de que a empatia é uma atribuição de uma experiência originária de outra pessoa, uma visão que ela atribui a Adam Smith, ou que fosse uma mera suposição sobre a experiência do outro, uma consideração que ela atribui a Meinung. Bom, então ela vai dizer que a empatia, esse ato da empatia, ele não é nem um ato de inferência, propriamente, não é uma mera inferência de uma existência a outra, uma suposição ou uma certa imaginação que eu preciso ter para eu imaginar como o outro se sente. Não, ela vai dizer que esse ato da empatia ele é intuitivo. Então, ele não necessita dessa inferência, dessa imaginação, propriamente. Ele é um ato direto, né? E, por isso, ele é intuitivo. E também, por outro lado, também ela vai deixar claro, a gente vai ver, esse ato da empatia, embora seja intuitivo, ele não é o que ela vai chamar uma doação originária da experiência do vivido do outro. Porque, senão, se eu vivesse, né, se eu tivesse uma vivência do vivido do outro, como, por exemplo, a dor do outro, como sendo uma doação originária, aí eu me confundiria com o outro, né? Eu me perderia no outro, aí não teria nem como distinguir o que sou eu e o que é o outro, né? Então, também não é propriamente direto, não é uma experiência propriamente originária, que ela vai dizer que, por exemplo, o Adam Smith, outros autores, ela vai dizer que pensaria algo próximo a isso, que ela então rejeita. Aqui já fica delimitado o objeto de estudo que é visado pela filósofa interessada em compreender o fenômeno da empatia, ou seja, a experiência de compreender um outro eu psicofísico, que, como eu, também é um eu que pensa, que sente, que percebe, que quer,
E o mundo? Este eu psicofísico não é um eu que tem meramente um corpo físico, Kepa, mas é um eu que tem antes um corpo próprio ou um corpo vivo, Leib. Corpo que não está apenas incorporado no mundo fenomênico, mas que é antes o centro de orientação de tal mundo. Deve-se, então, investigar como se constitui na consciência tudo aquilo que nos aparece além do mero corpo físico, dado na percepção externa, ou seja, a investigação deve se voltar ao modo como se dá a apreensão do corpo próprio, o corpo vivo, de outrem, mediante a experiência da empatia. Então, pessoal, vocês já ouviram falar desse conceito Leib? Ele é bem importante da filosofia contemporânea, né? Pois é, então, a Edith Stein aqui, ela faz essa distinção muito importante, que também o Husserl, nessa época, já pensava, mas, ao que tudo indica, nessa época precisa que ela escreveu, é algo bastante... Parece que há uma certa originalidade da própria Stein em definir bem essa diferença, essa distinção entre o corpo entendido enquanto Kepa e enquanto Leib. Bom, esse corpo entendido como Kepa, que é esse corpo físico, é o corpo de tudo aquilo que a gente aprende a partir da percepção externa. Então, tanto uma cadeira, uma garrafa, como também o próprio corpo de um outro jeito também se apresenta, tem um lado que se revela enquanto corpo físico, né? Enquanto algo que é inanimado, de certo modo. Por outro lado, além dessa concepção de corpo físico, de Kepa enquanto corpo físico, há uma outra concepção de corpo que é de Leib. Leib, que aqui eu vou traduzir, na maior parte das vezes, como corpo vivo, porque é como se traduz aqui no Brasil esse conceito na Edith Stein. Eu estudo também Husserl, e em Husserl, normalmente, comumente a gente traduz como corpo próprio, mas o conceito é Leib, em alemão, certo? E esse corpo próprio é o quê? Esse corpo próprio é algo que é corpo também, mas é um corpo que é vivo, é orgânico, tem uma propriedade de ter, como ela diz aqui, um centro de orientação, que é algo que não se dá no mero corpo físico, certo? Então, o Leib é aquilo que nos diferencia, né, que distingue um corpo humano, corpo do sujeito, em relação aos outros corpos no mundo, certo? Eu vou falar aqui mais um pouco sobre essa distinção, que é importante. O fenômeno corpo próprio, Leib, é aí entendido como um corpo próprio, vivo, animado e orgânico, e não como mero corpo físico, Kepa, estático e inanimado. Stein destaca que a relação constitutiva do eu com o mundo se dá, primeiramente, como experiência sensível do corpo próprio, Leib, que se realiza de diferentes modos em diferentes campos de sensações, como do tato, do olfato, da visão, etc. Tem-se, assim, que é a partir do corpo próprio, Leib, que o eu se reconhece originariamente como uma unidade do que me é próprio, do que é o meu ser concreto. Então, esse Leib, esse corpo próprio, ele isso que permite, como está exposto aqui, essa minha compreensão enquanto um ser concreto, um eu concreto. Essa noção de Leib, como eu disse antes, ela é muito influente na filosofia contemporânea. Então, se a gente for ver, por exemplo, Merleau-Ponty, é um autor, um fenomenólogo também, que o conceito principal que ele baseia suas teorias é essa noção de Leib, de corpo próprio, né? E então é importante ver a importância que a Stein traz aqui no seu pensamento, a contribuição da Stein para se pensar esse conceito de Leib. Embora, como eu disse já anteriormente, ela não tenha sido reconhecida por isso, né? Então, é muito curioso que, por exemplo, a Stein ela não é mencionada em textos do próprio Husserl, sendo que eles trabalharam juntos, há as cartas que mostram que eles discutiam esses conceitos. No entanto, ele nunca menciona ela, nunca faz lá uma citação. Exatamente, é só assistente, né? É uma coisa assim, né, bem absurda se pensar. Eles conversavam, tinha um diálogo filosófico, mas não, na hora de citar, você não existia, né? Ela não tinha esse status. E assim, ela não era citada mesmo. Ela tem uma outra mulher contemporânea a ela, não sei se vocês já ouviram falar, a Konrad Martius, que também é desse círculo de Göttingen, né, que também estava com o Husserl.
E ela também, a Edith Stein, ela cita todo mundo, né? Ela cita, justamente essa amiga dela também, ela cita muito, que é uma fenomenóloga que tem vários escritos, assim, ela relaciona a fenomenologia, por exemplo, com a biologia, várias áreas ela estuda. E a Edith Stein cita muito ela. Agora, ela nunca cita a Edith Stein também, assim. Então é uma coisa muito curiosa, né? Que ela realmente foi apagada, assim, né? Na sua existência filosófica, sendo que ela trouxe uma contribuição muito grande, né? Hoje a gente ainda, felizmente, que algo se manteve dos textos dela que a gente pode conhecer e estudar e ver como ela traz uma contribuição importante, né, para a filosofia. E esse conceito de Leib, essa distinção, essa formulação que ela faz, é uma das mais importantes contribuições que ela traz, né? Bom, então, a apreensão empática da consciência alheia e de seus vividos, como a dor ou a alegria expressas em um semblante de alguém, né, se dá como um processo de presentificação não originário de uma vivência perceptiva originária, a percepção atual do corpo vivo. Tem-se assim que a experiência da apreensão do outro e de seus vividos nessa experiência, nunca se apresenta, nunca estamos diante do outro em pessoa, Leibhaft, em uma percepção atual, pois não é aquilo que pertence à sua essência própria que chega à doação originária. Se fosse assim, se o que é próprio e essencial ao outro estivesse disponível a mim, de um modo direto, então o outro e seus vividos seriam apenas um momento da minha essência própria e, em conclusão, ele e eu seríamos o mesmo. Deste modo, faz-se necessário que a intencionalidade da presentificação empática, que constitui a experiência do outro, se dê de um modo mediato e não direto, que foi o que eu tinha já comentado. Então, a Stein, ela tem essa concepção que ela realmente se volta a esse conceito do Husserl quando ela vai falar desse ato de presentificação, que é Vergegenwärtigung. Que o Husserl ele faz realmente essa distinção nos textos que ele fala principalmente sobre o tempo, ele faz uma distinção entre atos, que são esses atos de presentificação, Vergegenwärtigung, em relação, distinguindo dos atos que são atos que ele vai chamar de presentação, que é Gegenwärtigung. Qual que é a distinção que há nesses atos? Bom, o Husserl vai falar que quando a gente percebe, tem uma experiência atual de algo, eu tenho propriamente um ato de presentação. Então, os atos de presentação são atos em que eu tenho uma doação atual de algo, de algum objeto, uma doação atual. No entanto, ele vai dizer que, por exemplo, a recordação, a fantasia, a imaginação, a expectativa futura, tudo isso são atos que se referem não a uma apresentação atual de um objeto, mas a uma presentificação. Ou seja, nesses atos, como recordação, expectativa, eu tenho um ato de apresentar de novo algo na consciência. No caso, por exemplo, da fantasia, ele vai dizer que a gente tem a fantasia sobre algo, esse algo fantasiado é algo como que presente. Ele não está propriamente presente, mas ele é como que presente em nossa consciência, certo? Por isso tem essa distinção importante entre presentificação e presentação, certo? E a Stein, ela retoma essa distinção feita pelo Husserl para dizer que a empatia, ela nunca é, então, um ato de presentação. Embora, quando eu vejo o outro, eu vejo isso de modo atual, imediato, eu tenho uma presentificação a partir desse ato de percepção originária do outro, eu tenho um ato de presentificação, que é o ato de, a partir dessa experiência atual, eu presentificar algo outro, que a gente vai ver o que é, certo? O que a gente presentifica do outro para ter um ato de empatia. Mas importante, por enquanto, é notar isso, que então esse ato da empatia ele sempre é imediato e não é direto. Porque se fosse direto, se eu tivesse uma apresentação do outro, de um outro sujeito, o que acontece é que eu me confundiria com esse outro. Não haveria como estabelecer uma distinção entre eu e outro, certo? Por isso, necessariamente, precisa ser mediado, precisa ser não imediato, não direto, esse acesso, esse ato de empatia do eu em relação ao outro. No lugar de uma reivindicação de uma unidade fenomenal originária com o outro, a ideia, que é difundida na tese de Stein, de que a empatia deve ser adequadamente considerada como um tipo particular de ver.
não apenas pelas conotações epistêmicas dessa palavra, mas na medida em que alguém intui algo que é estranho e não algo que pertence à sua esfera de posse. Ela observa, por exemplo, que pela caminhada, postura e todos os movimentos de uma pessoa, também vemos como ela se sente. Que eu posso ver a tristeza de uma pessoa por seu caminhar e postura. E nessas expressões, nós vemos o espírito tornando-se visível no corpo vivo. Então, ela vai fazer essa análise interessante que, bom, então, se não é um ato imediato, esse de apreensão do outro, de um modo, nesse presente atual, de um modo direto, dá-se essa presentificação do outro, que, então, ela vai dizer, essa presentificação a gente pode entender como essa analogia que ela faz com esse ver, e que eu vejo no outro, né, até ela fala, nós vemos o espírito tornando-se visível no corpo próprio. Ela quer dizer que, bom, quando eu vejo a dor de alguém que perdeu um irmão, realmente eu vejo aquela dor. É como se eu visse, né, o espírito tornando-se expressivo no corpo, porque a pessoa está com a semblante de tristeza, né, de dor. Então, isso ela vai dizer, essa propriedade que o corpo próprio tem de manifestar, de expressar os seus vividos dessa maneira, que faz com que a gente possa dizer, então, que eu posso ver o espírito tornando-se visível no corpo vivo, certo? A gente vai entender melhor o que é esse caráter expressivo desse corpo vivo, que é ele que me permite, então, propriamente apreender, desse modo presentificado, o outro e as suas vivências, seus vividos, como, por exemplo, uma dor, uma tristeza, uma alegria. Só mais um pouquinho, né, para eu vou só fazer um fechamento aqui, então. O que é originariamente inacessível na experiência do outro é a doação plena de sua vida de consciência. Pois, se o eu aprendesse plenamente a esfera de vivido do outro, ele coincidiria com esse outro. É por isso que a experiência do outro sempre se dá num processo de presentificação intuitiva, por 3 etapas. A primeira é que ela vai chamar de emergência, surgimento ou aparição da vivência, que o termo em alemão é Auftauchen des Erlebnisses. A outra etapa, essa primeira etapa, então, de um surgimento, uma aparição da própria vivência. Ou seja, primeiramente, algo tem que aparecer no meu campo perceptivo, para eu ter essa empatia, esse ato de empatia, ou seja, de apreensão da consciência alheia. Primeiramente, então, algo tem que aparecer para mim, certo? A segunda etapa, a segunda fase, é a da explicação preenchente. Erfüllende Explikation, em alemão. Essa fase, então, seria um outro momento de um preenchimento intuitivo. Bom, além de ter essa aparência, essa aparição diante de mim, eu não vejo essa aparição como um mero corpo físico, eu vejo como um corpo próprio, ou seja, eu tenho um grau vai falar até de conhecimento, de compreensão a respeito disso que aparece diante de mim. Que isso é dado por esse caráter justamente expressivo do corpo próprio, em que, por exemplo, uma dor, uma alegria pode se manifestar. E a terceira fase da empatia é a objetificação compreensiva da vivência explicitada. Bom, então, como eu já usei meu tempo, acho que já acabou meu tempo, né? Eu vou só concluir, assim. Porque aí o que acontece é que essas 3 etapas, então, elas não são, claro, descritivamente elas são separadas, mas elas acontecem de um momento só, né? Ela só explicita em termos descritivos. Mas o que acontece, então, é que, primeiramente, eu preciso ter a aparição de um outro sujeito, né? de um outro eu, de modo que essa aparição, como a gente viu aqui, ela já imediatamente eu reconheço não como a aparição de um corpo físico qualquer, como uma mesa, uma cadeira, mas esse outro que aparece tem um corpo próprio, um corpo vivo, ou seja, já há ali um grau de intuitividade, né, que é esse segundo passo que ela diz, que me revela algo diferente do que quando eu vejo uma cadeira, uma mesa, né? Então, o que é esse caráter? Por fim, ela vai dizer que esse caráter é o caráter da expressividade. Porque justamente eu posso apreender essa consciência alheia porque essa consciência ela se mostra enquanto expressiva. Porque essa dor que eu vejo de alguém que perdeu o seu irmão, ou alegria por algum acontecimento que uma pessoa expressa,
ela vai dizer, é como se eu pudesse habitar nesse outro e viver essa vivência. No entanto, há também um limite, porque eu não me perco nesse outro, eu não me confundo com esse outro, certo? Então, assim, tudo que eu quis dizer aqui, essa teoria muito interessante da Edith Stein, essa teoria, hoje em dia, atualmente, ela é estudada em vários campos da filosofia. Por exemplo, as ciências cognitivas estão se voltando muito a esse campo para encontrar meios adequados, interessantes para pensar o seu próprio campo de investigação. Então, é muito rica, né, essa descrição fenomenológica que a Edith Stein faz sobre a empatia. Na filosofia contemporânea, como eu falei, a gente pode ver vários autores, como, por exemplo, Merleau-Ponty, que se volta a esse conceito de Leib e que ela explica muito bem que é esse conceito. Então, há, de fato, uma contribuição muito importante da Stein para esse conceito de empatia, certo? E, como eu falei, no próximo momento, numa próxima oportunidade, a gente pode também fazer algumas considerações sobre esses aspectos éticos que a gente pode pensar a partir dessa ideia que ela expõe aqui, né? Como eu falei, se perdeu a parte que ela fala sobre essa questão do desenvolvimento social, da empatia, ou também do campo da ética e estética, mas há alguns textos que ela fala um pouco sobre isso, que a gente poderia usar para pensar essa grande contribuição, grande análise que ela faz sobre esse conceito da empatia. Certo? Então, obrigada, pessoal. Bom, obrigada, professora, pela tua apresentação e por aceitar o nosso convite também para apresentar. Eu queria abrir para perguntas, então. A Milena já vai monopolizar. Muito obrigada, professora Sheila. Muito bom te conhecer também, te ouvir falar. Eu fiquei pensando, ela faz uma diferenciação da consciência do outro, mas como é que ela distingue esse outro de outro, sabe? Como é que ela faz? Porque eu compreendi, não o eu do outro, mas o outro do outro, porque eu entendi que ela consegue fazer essa diferenciação de eu e tu, mas como é que ela diferencia, por exemplo, eu sou eu e preciso diferenciar vocês duas? Sabe? Essa que era mais ou menos a minha pergunta. De fato, sim, isso está presente, né, no pensamento dela. Seria um desdobramento, a gente chegaria nesse ponto de dizer o quê? O que ela vai dizer, por fim, é que nesse processo empático, a gente consegue, então, aprender esse outro como um outro centro de organização, de orientação espacial. Então, isso faz com que eu não aprenda apenas, por exemplo, você que está na minha frente, mas todos os outros eus, né? Consigo fazer esse processo de transposição da minha corporidade. Eu tenho um centro espacial, de orientação espacial, e eu consigo, nesse processo empático, que eu descrevi aqui, fazer essa transposição para todos os outros eus. Entende? Então, de fato, não é só um eu que se apresenta presentemente na minha frente, que eu consigo reconhecer nesse processo empático enquanto um eu, que tem uma consciência, portanto, eu consigo aprender isso que ela vai chamar essa consciência alheia, e os seus vividos também expressivos, né, que se dão mediante a expressão. Mas aqui que acontece, então, que eu posso aprender, ela vai chamar uma comunidade de eus. Aí o Husserl vai desenvolver um pouco melhor esse aspecto fenomenológico da empatia. O Husserl vai dizer que há, nesse momento, então, enquanto eu consigo praticar essa empatia, é o momento, então, a empatia me dá essa ocasião de compreender que somos, na verdade, um nós transcendental, porque o Husserl vai pensar isso num campo transcendental. Ele vai dizer que não somos só um eu, um tu, como você falou, mas há um nós. E aí ele vai ter vários conceitos para tentar, vários não, mas especificamente um que vai tentar explicar o que é isso, que é o de uma comunidade monadológica. Ele vai usar o termo da mônada, lá vai voltar ao Leibniz, vai dizer que somos mônadas, mas a gente consegue, nesse processo de empatia, ter essa percepção do outro e dos outros enquanto uma comunidade monadológica, é o conceito que ele usa. E é interessante, mas tem sim esse desenvolvimento, o pensamento dela. Esse aqui? Obrigada.
Oi, professora, obrigada pela sua apresentação, foi um prazer. Eu tenho uma pergunta bem básica, eu sei muito pouco da Einstein, também muito pouco sobre fenomenologia, então é mais um esclarecimento de conceito mesmo. O que seria, de fato, intuição fenomenológica, ou para ela, ou para o grupo de fenomenólogos? É uma capacidade, uma faculdade? Como é que se forma esse conceito de intuição? Eu tenho um pouco de interesse nesse conceito específico, então se tu puder desenvolver um pouquinho. Obrigada. Tá, obrigada. Sim, é uma pergunta muito interessante, que de fato é um conceito muito importante na fenomenologia como um todo, né? A Einstein, ela retoma também bastante, bem próximo ao que também o Husserl pensa enquanto sendo a intuição. De modo geral, a intuição é o seguinte, o Husserl vai pensar, primeiramente, então, que a gente tem, como ela já descreve aqui no processo da empatia, esse momento inicial que eles chamam de emergência, surgimento de algo. Esse algo que surge, ele pode muito bem não ser intuitivo, pode ser algo simplesmente simbólico ou signitivo, eles vão dizer. É quando eu tenho algo que é um signo que se refere a algo, mas eu não tenho esse algo a que ele se refere, eu tenho ele só como um signo. Entende? Isso seria uma aparição de algo que não é intuitivo. Outra coisa é você ter a aparição de algo e nessa aparição eu tenho algo intuitivo, uma intuição. Isso se dá quando, além de ser algo que me aparece, ser aparecente para a consciência, eu apreendo ele com um certo preenchimento. É esse o termo que o Husserl e a Einstein vão usar, um preenchimento. Esse preenchimento ele se dá em vários graus. Então, por exemplo, a percepção ela me dá um preenchimento bastante excelente do grau de intuitividade, porque quando eu não só tenho um objeto aparecente, que poderia ser meramente simbólico, mas eu tenho um objeto aparecente, e esse objeto ele me é dado mediante a percepção, pelo tato, pela visão, seja qual for. Aí o Husserl e a Einstein vão dizer um grau de vivacidade muito forte que quase que imprime aquilo na minha consciência, de modo que aí eu tenho uma intuição quase que perfeita. Não há uma intuição perfeita, eles vão dizer só Deus, se existisse teria, mas como não podemos dizer, então não há uma intuição perfeita, mas há um grau bem elevado de preenchimento intuitivo que se dá na percepção. Um outro exemplo de um ato intuitivo é, por exemplo, a recordação. Na recordação, eu tenho um grau de intuitividade menor que a percepção, porque eu não percebo propriamente um presente, um agora atual, que se dá com toda a sua vivacidade que o agora atual tem, né? No entanto, quando eu recordo a melodia de uma música que eu ouvi na semana passada, eu tenho também há também você vai dizer, quase que uma percepção, só que essa percepção é do passado. Isso me é dado na consciência, eu perceber algo como passado. Né? Eu tenho essa capacidade também. Então, no caso dessa recordar uma melodia que eu ouvi na semana passada, esse ato de recordação também é intuitivo, só que o grau de intuitividade é menor do que quando eu tive a percepção daquela melodia, porque aí foi me dado, né, um teor vivaz maior do que eu tenho uma certa vivacidade, mas mais obscurecida no ato de recordação acerca daquela melodia, certo? Tem uma relação entre forma e matéria, tem uma relação, sim. E é interessante, né, que ela pensa isso no caso da empatia, né, que ela vai dizer que é intuitiva, ou seja, há um grau de intuição, ou seja, é importante isso, porque eu apreendo a dor do outro, a alegria do outro com uma certa intuitividade, eu quase vivo aquilo, embora não viva porque eu não posso me confundir com o outro, né. Isso, assim, tem desdobramentos muito interessantes, né, no campo da ética, por exemplo, que é você dizer, não, você... necessariamente, se você tem essa empatia, você reconhece o outro enquanto o outro, e você pode dizer, ela fala, até o Husserl fala também, é como se eu vivesse a dor do outro, tem essa capacidade pela empatia, né? E aí a gente se pergunta, mas todos temos essa capacidade, porque nem todo mundo pratica esse preenchimento intuitivo da empatia, né? E, como eu falei, tem um outro aspecto que a gente perdeu, né? Se perdeu o texto que poderia, né, deveria ser muito interessante, que é o texto que ela relaciona essa intuitividade da empatia na experiência estética. Que isso a gente perdeu, infelizmente. Então, que eu tenho conhecimento, porque ainda está assim, muito fragmentado, né, os textos dela. Eu não conheço nenhum sobre ela. Eu até quero procurar porque me interessei também. Porque o texto que ela escreveu sobre isso é o que se perdeu da tese. E eu não conheço nenhum dos outros posteriores que ela fale
desse tema específico, mas é algo que eu também vou procurar. E se eu souber, eu te passo a indicação. Uma última perguntinha, Tá. então. Então, a penúltima perguntinha. Oi, muito obrigado também. Já estou muito ansioso para ter aula contigo. Espero que logo. Eu tenho uma pergunta meio dupla, mas uma você já começou a traçar, que é justamente o que acontece quando a gente não faz esse preenchimento específico da empatia. O que dá errado que a gente não tem essa intuição? E uma outra é mais sobre o conceito de live mesmo. Eu já vi ele aparecer em diversos textos. E no caso da empatia me surgiu uma dúvida muito específica. Como eu posso reconhecer isso, a presença do espírito, em um corpo que seja vivo, mas ainda assim não seja humano? Eu pensei no caso extremo de uma árvore, que justamente ela não vai expressar essas coisas. Mas parece que em alguma medida a gente pode ter certa empatia por essas outras formas vivas. Sim. Vou começar pelo final. Tá depois você pode perguntar se ficar alguma coisa sem responder. Mas porque essa questão que você vê por fim, no final, como que se daria, então, se poderia se pensar numa empatia não humana, vamos dizer assim, né? Então, tanto o Husserl como Einstein, eles vão dizer, a gente pode pensar um certo grau de empatia com relação aos animais. Porque eles também, eles vão dizer, têm uma expressividade, uma certa expressividade que é diferente da humana, mas eles vão dizer que, assim, é possível pensar. Mas não teria como pensar como em relação a uma árvore, uma mesa, porque aí você não tem nenhuma expressividade que é necessária para se ter esse ato empático, né? Então, eles responderiam dessa maneira. A questão, uma você tinha perguntado sobre quando não há propriamente um grau intuitivo da empatia se dando numa experiência com o outro, né? Pois é, uma questão, ela não fala isso assim diretamente nessa parte que a gente tem do texto, porque, como eu disse, a parte da ética ficou perdida, né? E eu não conheço muito ainda os textos sobre ética, que é algo que eu também quero procurar. Eu sei que tem alguns, mas eles não são os textos que a gente tem, né, que sobraram, que não foram perdidos, eles são muito fragmentados, então não tem assim uma análise como o que sobrou tem aqui sobre empatia, né? Mas é uma análise que é uma questão que é muito interessante de se pensar nela, né? Esse desdobramento. Nesse texto ela não fala disso, mas é algo que fica por pensar, né? Como que se daria isso? Porque se você constitutivamente opera de um modo empático, como exemplos o mundo nos fazem, nos mostram que às vezes parece que essa empatia ela falha, há uma quebra, algo assim. E isso é algo que também ainda pretendo investigar melhor na Stein, depois a gente pode conversar sobre isso. Vamos para a última pergunta, então. Bom, excelente palestra, foi um prazer conhecê-la e muito interessante realmente toda a tua pesquisa em cima dela. E eu gostaria de saber se tem algum âmbito, no caso, uma tentativa dela de também uma renovação na própria historiografia, a história como um todo, porque tem toda essa questão ali do contexto, né, da escola tradicional alemã. Exatamente. De, através de conceitos como cultura, né, a própria renovação na sociologia como um todo, na história, cultura e todo o ideal, por exemplo, da Bildung, da Wissenschaft. Então, autores que renovam todo esse campo, né, da sociologia, enfim. E se esse princípio da empatia, por exemplo, autores como Dilthey e tem um outro, é o von Henck, também não sei se pronuncia assim, mas eles trazem também esse princípio de empatia aplicado na própria revitalização dos textos históricos, né? Então, eu gostaria de saber se tem algum desdobramento também na própria história em que ela aborda essa perspectiva do princípio de empatia. Tá. Então, infelizmente, né, também a gente perdeu esse grande texto que era introdutório. O primeiro capítulo era uma abordagem histórica. Isso era um grande texto, que foi também lamentável. O que se tem no texto que sobrou, ela faz algumas discussões com autores da época. Por exemplo, Scheller, Lips, ela usa, são principalmente esses dois autores, mas outros também, Meinung. Só que ela vai sempre dizer que essas outras abordagens, elas sempre caem em alguns equívocos, que é principalmente considerar a empatia enquanto uma inferência. Então, seria algo intelectual, que eu colocaria com uma inferência do eu em relação ao outro, mas que não teria nenhum teor intuitivo nessa experiência. Ou então,
consideram, alguns atores, ela vai dizer como algo dado. Aí há um outro equívoco que ela vai falar, que é de outra espécie, que é considerar que seria uma doação propriamente originária do outro, né? Ela teria essa apreensão plena do outro, que ela vai falar que Adam Smith, por exemplo, vai pensar assim. Mas ela vai dizer, mas aí é o problema de você não ter uma distinção própria entre o eu, o território do eu e do outro. Você praticamente se confunde com o outro, né? Então ela vai mostrar que as análises da época, elas teriam seus equívocos, né? Então ela considera a sua análise e a do Russell também, né, que está nessa mesma linha, como inovadoras nesse sentido, porque trariam, justamente elas descreveriam esse grau de intuitividade desses atos empáticos, né, que não teriam sido estudados por esses outros autores. Mas, infelizmente, essa parte maior de que ela tem uma grande discussão com a época dela, com os autores da época, ela se perdeu também. E em outros momentos, é só mesmo no texto, esses momentos que ela faz essas discussões, mas não tem outros textos assim que ela tem mais nitidamente essa discussão, mas sim, certamente, com certeza, a gente observa que ela tem toda uma compreensão desse contexto histórico em que, sim, já se tinha essas análises, né? E ela vai, então, tentar pensar isso dentro desse contexto fenomenológico, né? Como eu disse, ao meu ver, é importante a gente ressaltar, então, que há uma contribuição dela, né? Tem um certo grau de originalidade, e que não foi, na época, nem um pouco reconhecida, que hoje, ainda um pouco, agora, está começando a estudar e entender melhor, né? Mas ela teve, sim, uma certa contribuição para se entender esse tema da empatia. A abrangência desses conceitos na época, né? Aham. Romper exatamente com essa perspectiva de objetificação principalmente positivista. Né? Aham, exatamente. Então, é muito abrangente esses conceitos. Sim. Isso, por exemplo, o Russell ele vai retomar essa discussão no texto da Crises, né? Onde ele vai justamente fazer que vai chamar uma crítica ao objetivismo na ciência e na sociedade como um todo, né? Ele vai dizer que houve um problema na época justamente nesse sentido, que se imaginou, né, se teve o equívoco de considerar que os objetos, o outro ser humano, os objetos eram algo exterior ao sujeito, ao eu, e inclusive passíveis de domínio do sujeito, né? A natureza, o outro, os objetos do mundo. E ele vai dizer que isso é um equívoco, e aí ele vai mostrar como nesse equívoco, esse grande equívoco que ele vai chamar essa objetivação, o problema da objetivação do outro, do mundo, ele vai ver que nesse processo, então, o que se perdeu foi justamente o que ele vai chamar o mundo da vida, que é esse mundo anterior, pré-científico, em que todo cientista, em todo ser humano está inserido, mas que ele está desconsiderando nos seus processos científicos, de teorias, enfim, e também sobre as teorias, então, sobre a empatia, em que há uma desconsideração sobre esse aspecto originário, né, do homem, que é o de estar vivendo no mundo da vida, em que ele compartilha esse mundo da vida, co-constitui e compartilha com os outros sujeitos, né, com os outros eus. Aí é um grande desenvolvimento dessa questão que a gente pode até conversar, porque é algo bem interessante. Que eu estudei isso muito no meu pós-doutorado, que o tema era o conceito de intersubjetividade no Russell, nesse texto da Crises, e principalmente meditações cartesianas, onde ele vai abordar esse tema. Eu até ia perguntar em relação com o Alfred, tem um autor que é Alfred Schutz, aham. Mas eu posso conversar. Então, a gente vai continuar essas conversas. Obrigada. O Felipe também está interessado. A gente vai, né, fazer um grupo, alguma coisa, vai continuar a conversa. Tá. Então tá, professora, muito obrigada. Uhum.